Bom, boa noite. Hoje estamos aqui para falar de um tema. Eu e Frank somos membro da Democratizando, somos líderes do grupo Mastermind de dados, proteção de dados e segurança da informação da Democratizando. É uma honra estar aqui. Frank hoje vem aqui no perfil técnico de segurança da informação, para a gente falar um pouquinho sobre compliance e as políticas de proteção de dados, mas hoje a gente vai fazer com foco no plano de resposta a incidentes e toda a parte de forense digital aí, que está por trás de vamos dizer, de uma eficácia, a gente está diante de um incidente de segurança. Então, partindo aqui para o começo, uma pergunta importante que a gente precisa responder. A gente vai fazer um formato mais de bate-papo, porque a ideia é que a gente consiga conciliar compliance a LGPD, que é uma obrigação legal e regulatória, e a parte da segurança da informação, mais especificamente plano de resposta a incidente, que é o aspecto legal da LGPD quando a gente está falando de segurança dos dados e das boas práticas. Então, por que que a gente tem que se importar com compliance e proteção de dados? Por questões de governança, reputação, perenidade, ou seja, se eu quero que a minha empresa perpetue ao longo de muitos anos, assertividade, porque eu tenho controles e isso gera economia para a organização. E por que que controles aqui a gente deixa destacado? Porque sem controles eu não consigo falar em plano de resposta a incidentes, porque são os indicadores, é todo o monitoramento, é todo um trabalho prévio para que a gente consiga monitorar qualquer atividade suspeita e lá na frente, diante de um incidente, a gente conseguir ter um plano de resposta a incidentes eficaz. Os custos globais do cybercrime, conforme uma pesquisa da Forcepoint aí de 2024, que estima que os gastos com cybercrime chegarão a 10,5 trilhões. A proteção de dados, obviamente, que não é apenas uma obrigação legal, uma obrigação constitucional, né? A emenda à Constituição tornando a proteção e a privacidade de dados um direito fundamental, já havia sido prevista de outra forma ali no artigo 5º, né, nas cláusulas pétreas, mas ganhou reforço com a emenda para, vamos dizer, garantir, reforçar o direito à proteção e à privacidade de dados no meio físico e no meio digital. Então, além da credibilidade, da confiança, né, que isso passa para os clientes e para o mercado como um todo, né, e a gente, obviamente, falando em compliance, controles e, enfim, toda essa questão que a gente tem por trás dessa obrigação legal, a gente consegue reduzir custos ao longo do tempo. É um investimento inicial, mas é feito um trabalho de implementação, depois você faz a manutenção, ou seja, o seu investimento é inicial, mas, vamos dizer, a sua redução de riscos, de perda financeira e etc., ela vai se pagando ao longo do tempo, né? E as empresas que priorizam compliance, a proteção e a privacidade de dados ganham vantagens competitivas, inclusive pensando no aspecto legal. Geralmente, o que se tem visto, as empresas sendo fiscalizadas ou por vazamento de dados, que é o que tem ocorrido, ou por incidentes, né? Ou concorrentes denunciando alguma prática ilegal ou alguma falta de legalidade ali, né? De cumprimento de obrigação legal. E pelo fato de que todo esse trabalho, lógico, a gente sabe que o compliance, ele é preventivo, mas ele também é reativo. Então, assim, trabalhar de forma preventiva é sempre mais vantajoso do que de forma reativa. E isso o Frank vai falar aí com a gente aí, e é a prática que ele tem nas empresas, porque é muito mais econômico, é muito mais seguro fazer um trabalho bem feito de controles e políticas, implementação de tudo isso, do que chegar num incidente e não ter um backup, não ter um plano de resposta, não ter como restabelecer um serviço, ou não ter como investigar, como fazer aí a questão forense, né? De um incidente para comprovar que a empresa fez a sua parte e não deixou chegar no incidente para que fosse feito algo depois do incidente. Frank, quer complementar alguma coisa? Boa noite, né? Boa noite. Obrigado, Andresa, por compartilhar já tanta informação, né? E aí você vai falando, a gente vai, a cabeça vai só pensando, pensando e, né? E vão surgindo aqui várias situações que a gente teve a oportunidade de acompanhar na prática, né? E realmente são importantes, né? Às vezes a gente vendo assim, por que que eu preciso, por que que eu não preciso, onde eu quero chegar, por que que é seguro, por que que não é, às vezes fica um pouco subjetivo, né? E eu acho que é a ideia, né? A ideia é justamente a gente, passando aqui pelos pontos, né? Chegar no final ali, traçar um paralelo, né? Com um exemplo que eu já tive a oportunidade de participar, né? Ali na prática, e justamente para fazer esse casamento, né? Para a gente conseguir trazer uma conexão entre toda essa parte que talvez possa ser um pouco mais subjetiva, mas com os exemplos, assim, com as vivências práticas, elas vão ter muito mais sentido. A ideia é essa, é justamente a gente pegar
a parte conceitual e tentar trazer ela na prática para ficar de mais fácil entendimento, né? Teve ali, né, você citou ali uma pesquisa, né, que está falando sobre os custos e, assim, tem várias, né, e todo mundo, assim, é um caminho. A gente já não tem tanto aquele pensamento que tecnologia, que segurança é um custo, né? Já de fato é um investimento. Tem algumas empresas que ainda não têm essa visão e acabam, no fim, vivendo um incidente ou tendo um problema com alguma autoridade, né, por causa de alguma regulação que seja. Ou até, assim, que não envolva nenhuma autoridade, mas que ela tem um problema de, às vezes, até não conseguir continuar suas operações por perder toda a informação, por não estar estruturada, né, na parte de tecnologia. Eu acho que vale a pena, pelo menos assim, e aí por isso que eu te falei, né, eu fico vendo você falar e eu fico só lembrando, nossa, eu já vi isso assim, já vi isso assado. Eu não sei se, eu acho que vale a pena até deixar para o case, né, a gente tem, a nossa ideia é justamente discutir um case ali no final, e aí a gente tenta trazendo aqui todos esses pontos, né? Mas para começar ali com a minha contribuição, eu acho que é isso e também uma outra coisa, né? E aí eu vou viajar um pouco aqui, né? Principalmente quando eu estudava, né? Às vezes você fica vendo isso, e fala, nossa, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, na minha empresa não tem, e agora como é que eu faço? Eu preciso implementar e se acontecer isso, o que que eu vou fazer? Também faz parte e é bom, tomara que ajude, né? A quem não tem, né, essas não segue, né, essas recomendações que consiga de alguma forma pelo menos amenizar, né? Segue um pedacinho aqui, um pedacinho ali e vai crescendo, né? Vai ganhando maturidade internamente aí. Perfeito, é isso. E é um trabalho conjunto, né? Igual a gente está vendo aqui na tela. Por que que a gente listou isso aqui? A ideia é que, assim, lógico, a gente coloca o fundamento legal, né? Porque aqui a gente tem uma visão construtiva e jurídica, uma visão de TI, que é esse trabalho conjunto que a gente faz, e as consultorias, enfim, independentemente da prestação que faça. Tem um time hoje que tem profissionais de diversas áreas, e a ideia é essa, porque não tem como fazer isso sendo só advogado, sendo só TI, sendo só consultor, a gente precisa de muitos braços para fazer a coisa acontecer de forma efetiva, que funcione na prática, porque algumas questões são técnicas de TI e é uma questão assim, mão na massa. Então, como é que eu vou implementar essa política? Auxílio do TI. O TI que vai lá formatar, que vai pegar servidor, que vai pegar hardware, vai fazer toda essa parte de maquinário, de controle, de log, etc. Criptografia, se for o caso, vai ser o TI. Não vai ser o advogado, a menos que ele tenha uma dupla formação e transite aí nas duas áreas. Mas, se não for dessa forma, vai precisar de gente de TI, vai precisar de RH, vai precisar de jurídico, enfim, não tem como fazer esse trabalho aqui com uma formação apenas ou com uma visão, mesmo que você tenha o conhecimento ali, vamos dizer, do conteúdo em si, mas na prática a coisa funciona bem diferente, né? Então, para a Perfeito. gente chegar ali, Frank, vamos só entendendo, para a gente chegar ali na parte das políticas, enfim, a gente precisa fazer todo um trabalho antes, né? Então, eu listei aqui alguns itens, e você pode ficar à vontade aí para pontuar dentro de cada um, se você quiser. Por que que a gente precisa mapear os processos? Porque eu preciso percorrer todos os departamentos da empresa, independentemente do porte dela, para entender como é que esse dado entra, por onde ele percorre, se ele é compartilhado, onde é armazenado, de que forma ele é armazenado, entender qual é o negócio da empresa e o que de fato a empresa precisa. Então, acho que a lição de casa ali é coletar e tratar e armazenar, enfim, toda atividade de tratamento, somente o que for essencial para o negócio. E lembrando que aqui a gente fala em dados pessoais, mas tem dados na empresa que não são dados pessoais, não são dados pessoais sensíveis, são dados corporativos e que talvez tenham tanto valor ou mais para a organização do que os dados pessoais em si. Então, quando a gente fala de dados, a gente fala de dados como um todo. Obviamente, aqui estamos falando da LGPD, da proteção dos dados pessoais, mas pensando em controles, eu vou analisar os demais dados da mesma forma. Então, mesmo que eu esteja fazendo um trabalho que não seja para implementar a LGPD, que seja para fazer um programa de compliance, um roteirinho bem parecido vai ser seguido. Porque, independentemente de qual for o objetivo, eu vou precisar entender todos os processos da empresa, o que é a necessidade de cada departamento, necessidade de pessoal, necessidade de entender a quais órgãos eu estou submetida, se eu tenho legislação específica, se eu estou dentro de um mercado regulado, se eu estou abaixo ali do guarda-chuva da SUSEP, ou, enfim, da ANS, qual seja ali o segmento, ou se, de um modo geral, eu vou precisar atender, sei lá, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De alguma forma, a lei ou alguma resolução ou algum normativo específico vai me obrigar a determinadas coisas. Outra coisa imposta
seria a nomeação de um encarregado de dados, né? A LGPD, ela fala encarregado de dados, mas também conhecida como um DPO, que é a pessoa que vai ali atender as demandas dos titulares, né? Eventualmente fazer o canal de comunicação. Tem resolução específica, acho que resolução 18 da autoridade, que trata especificamente dessa matéria, do encarregado de dados. Então, lá ela fala quem é, o que que tem que ser, como tem que ser, que ele tem que ter a autonomia dele, que ele não fica vinculado, enfim, a algumas coisas, deveres e responsabilidades que esse profissional tem que ter, ou que a empresa assume quando ela nomeia essa pessoa. Comitê gestor de privacidade. E é aqui que entra todo esse pessoal de vários departamentos e com várias expertises para fazer a coisa acontecer. É obrigatório? Não. Não é obrigatório, mas funciona muito bem. Isso a gente vê no dia a dia, quando a gente entra no cliente e forma um comitê, e eu tenho pessoas com responsabilidades assumindo papéis diferentes, a coisa acontece. Funciona muito bem na prática isso. Não é uma obrigação, mas é uma boa recomendação para quem vai começar a olhar para LGPD. Avaliação de riscos, isso, compliance, LGPD e etc. Avaliação de riscos aqui, ela está mais ligada, por exemplo, quando eu vou mapear um fornecedor, com quem eu vou me relacionar, com quem vou trocar dados pessoais. Então, essa avaliação é importante para que a gente saiba que naquele contrato, com aquela pessoa que recebe, por exemplo, informações como dados pessoais sensíveis, eu vou ter que ter um rigor um pouco maior, seja de controle, seja porque ela me oferece um maior risco de vazamento, seja porque ela tem acesso a informações extremamente sensíveis em razão da relação que nós temos, né? Por exemplo, pode ser que uma empresa de benefícios necessite saber se o funcionário é casado, se ele tem filho, quantos anos o filho tem, enfim, por N motivos. Seguro de vida, pedem muitas informações sensíveis, a empresa tem que fornecer para fazer um seguro de vida, então toda essa questão tem que ser muito analisada quando eu vou fazer uma avaliação de riscos aqui envolvendo dados pessoais. O relatório de impacto. E aí eu vou deixar ali para frente para a gente falar um pouquinho a ele entre relatório de impacto e plano de resposta a incidentes. Tem aí uma questão que liga os dois temas, né? A garantia da segurança dos dados, ou seja, boas práticas de segurança e de governança dos dados ali, políticas e procedimentos, que na verdade a gente só constrói tudo isso depois de fazer toda essa análise prévia, né? Então, para a gente chegar no nível das políticas e dos procedimentos, a gente precisa entender tudo isso antes de chegar nessa parte. Treinamento e conscientização, aquela liçãozinha de casa, então, assim, os funcionários precisam ser treinados e quando a gente está no cliente, a gente recomenda fortemente que, além de um treinamento sobre LGPD, ele faça um treinamento e conscientização sobre segurança da informação, porque é muito comum as empresas contratarem para forma um treinamento sobre LGPD para falar o que é, e daí fica por muito tempo ali aquela visão mais legal da LGPD, e aí ele recebe um e-mail, um spam ali, e eventualmente, porque, não sei se eu estou errada, Frank, mas me parece que geralmente boa parte dos incidentes são acessos dados por pessoas através de phishing, ou pode acontecer, como a gente vê em grandes empresas, muitos incidentes aí por invasões, né, aos sistemas, enfim. Mas essas empresas que não têm muito valor agregado, coisas do tipo, que o cara parece que está só testando ali uma vulnerabilidade, quem geralmente dá o acesso são pessoas de dentro da empresa, é isso? Sim, sim. Você tocou num ponto importante que, às vezes, quando a gente está falando especificamente da parte de segurança, né, a gente pensa assim, bom, os servidores, né, dentro da empresa, eu tenho toda uma infraestrutura de servidores que vão suportar o meu negócio ali com os sistemas e tudo mais, eu tenho controles muito mais rígidos em cima dessa camada de servidores, né, em teoria, e essa camada de segurança ela é um pouco menor em determinados lugares. Aí, quando a gente fala de estações de trabalho, né, ou seja, para os colaboradores, né, pode ter também uma política ali, controles mais rígidos, vamos dizer assim, né, sistemas, né, proteções e tudo mais ali relacionados à segurança também para a camada de colaboradores. Mas onde é mais fácil meu acesso, em teoria, é através de um colaborador da empresa, ainda mais dependendo do tipo de acesso que ele tem dentro do meu ambiente, né? É lógico que esse não é o único caminho, mas tende a ser um dos caminhos mais procurados no momento. Eu posso, porque numa máquina de um colaborador, por exemplo, da área de marketing, eu tenho determinados softwares que exigem determinados acessos que só tem naquele departamento. Às vezes no RH é de um outro jeito, o pessoal de TI é de outro jeito,
o pessoal de compras é de outro jeito, e assim vai, né? Então, assim, é evidente que depende do negócio, né? Mas a gente tende a achar mais brechas, vamos dizer assim, para explorar uma vulnerabilidade e aí concretizar um ataque em si, camada de usuários, né? Então, é muito importante, né, essa questão da conscientização, né? Ou seja, a gente também sempre que sempre é exagerar, né? Mas na maioria das vezes que a gente faz uma análise ali e termina de trabalhar em cima de um incidente, a gente visualiza ali uma necessidade de melhorar um pouquinho ali o conhecimento coletivo sobre determinados usos. Aí vamos citar, por exemplo, o uso do e-mail, né? E o phishing, né, que nem está cada vez pior, né? A gente usa as tecnologias novas como IA para o nosso bem, mas a gente também usa para o mal, né? Eu consigo fazer coisas que ficam praticamente a mesma coisa ali e posso levar o usuário a erro. E levando ele a erro, ele acaba comprometendo a empresa, enfim. Então, aí tem outras questões também de engenharia social que são também bastante utilizadas ainda, por mais que a gente fale bastante sobre isso, a gente ainda acompanha alguns casos, questões de telemarketing e tudo mais, né? A gente vê esse bombardeio de coisa que a gente recebe no celular hoje em dia, e aí a gente não está nem falando de empresa, mas a gente também pode ser levado a erro. Então, enfim, a questão de conscientização ela é muito importante. E aproveitando, né, só mais um ponto, essa questão do comitê, né? Principalmente na hora de um incidente, é muito importante. Você acaba abrindo uma sala de guerra ali para tratar da situação, e você tem que ter as pessoas ali que você já vai colocar. Às vezes pode ser 2 horas da manhã, como é que eu vou, né, identificar quem que é a pessoa mais indicada para determinada situação? Então, tendo tudo isso já alinhado previamente, né, é muito importante também. Faz todo sentido, assim, como comentou, né? Não é obrigado, mas se tiver, é muito importante. Trazendo mais um ponto aqui, também não precisa ser uma engenharia de foguete, né? Às vezes pode ser uma coisa mais simples. Em alguns momentos, a gente faz os testes de mesa, né? Que a gente chama de tabletops, ou seja, vamos testar uma área para ver como ela responderia a esse tipo de problema na realidade, né? Então a gente faz um simulado, a gente chama de tabletop, né? Às vezes a gente vê o pessoal já se perde já nesse momento. Eu vou chamar quem? Eu tenho o procedimento, mas ele não está escrito de uma maneira simples ali, ó. Ah, tem que ser o líder de tal competência, mas quem é o líder? Então, às vezes você tem que, né, além de ter, você tem que fazer algumas simulações ali para ver se ele está bem alinhadinho, se ele vai funcionar no momento de crise, porque quando de fato acontece o problema, aí é bem complicado, né? Aí todo mundo tá estressado, querendo resolver, e aí é onde a gente acaba se perdendo aí pode inviabilizar toda uma análise por conta de uma falha aí também. Trabalhar sob pressão é muito diferente de trabalhar no preventivo, né? Sim, Então, quando você está no incidente, você já está no reativo, já não tem mais o que pensar, você tem que estar com tudo estruturado para você fazer. Então, exato. eu acho que o comitê gestor, inclusive a gente fala da questão do pentest, de fazer essas simulações aí, o próprio plano de continuidade de negócio, que é uma política que poucas empresas dão importância, testar o plano de continuidade de negócio, simular ali quanto tempo eu vou conseguir restabelecer o meu negócio se a minha empresa, se o meu site, por exemplo, sumir do ar e eu sou um e-commerce. A Uhum. gente viu o Magazine Exatamente. Luiza recentemente aí, não sei se foi ano passado ou retrasado, que teve, o site dela ficou fora do ar por um período X e a estimativa foi de uma perda financeira absurda. Se Exatamente. Você tivesse pega estruturado, imagina, né? É uma floricultura no Dia dos Namorados. Pronto. isso, É o dia que ela espera o ano inteiro. é isso. Perdeu, vamos dizer, toda a projeção financeira dela dos próximos 12 meses, perdeu. E aí Exato. uma dessa quebra, dependendo do modelo de negócio, é isso. Bom, aí temos ali também o monitoramento e a auditoria. E aqui eu vou deixar para falar mais ali na frente, porque a gente tem o monitoramento ali dentro de uma das fases, né, Frank, do plano de resposta a incidentes. Aqui a gente Uhum. listou algumas leis, normas e resoluções ali no âmbito de compliance e LGPD, para a gente ficar de olho ali, né? Aqui quem é do compliance já tem aí bastante coisa de regulamentação setorial, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, tem o PL do uso de IA, que a gente está aí na expectativa de que algo seja benéfico nesse novo universo, né? A lei anticorrupção, que infelizmente a gente está vendo aí, anticorrupção e lavagem de dinheiro que está sendo lamentavelmente jogada aos ares, né? Temos aí a lei antitrust, temos a lei de acesso à informação, que vai brigar ali diretamente com algumas questões da LGPD, né? E aí vem o direito público, o direito privado aí para, enfim, algumas questões aí particulares. Lei de conflito de interesses. Por que que a gente fala tudo isso? E aí, ó, a lei emprega mais mulheres,
que prevê algumas coisas, canal de denúncias, né? Obrigação aí, várias imposições para as empresas, né? A lei das estatais, lei de licitações, que agora prevê o compliance como critério de desempate, né? O programa de integridade. Os frameworks que a gente tem aí na parte de segurança da informação é muito bem-vindo, né, Frank? Você que está no dia a dia pode falar melhor. Mas, assim, os frameworks a gente tem no compliance, algumas ISOs, né? A gente tem aí NIST, fortemente segurança da informação. ISO a gente tem 27001, 27002, tem o NIST, não sei se é 808, enfim. Tem COSO, né, que é a parte aí mais financeira, COBIT, e tem diversos outros frameworks aí que muitas vezes combinados ainda são mais perfeitos do que trabalhar com um ou outro isoladamente, não é isso, Frank? Sim, sim. Às vezes você pode. Na verdade, a gente usa, pelo menos pelo que eu percebo, né, pelo que eu vejo, a gente usa ele como base, né? Mas a gente acaba customizando alguns pontos para que se adequem à nossa realidade, ao nosso negócio, né? Por exemplo, uma indústria ali que tem uma caldeira, né, que é o que a gente está falando ali de controles de IoT, tem coisas que eu não tenho em controles de IT, por exemplo, né? Alguns cuidados que eu devo ter, né? Então, assim, até pode parecer estranho, mas acaba impactando até em vidas ali, né? Quando a gente fala assim, não a adequação do framework em si, mas enfim, quando eu escolho o framework, eu vou descendo, configuro, né, estabeleço as minhas políticas e eu vou chegar ali na política de resposta ali no momento na parte técnica, dependendo do que for atingido ou do que eu fizer até no momento de resposta, eu posso parar uma parte de produção, eu posso parar um controle de monitoramento de fumaça dentro de um ambiente, e isso pode acabar impactando em vidas ali no momento, né? Então, até nesse ponto chega, né? Assim, é difícil a gente ver assim, né? Mas a realidade é essa. Eu posso, por exemplo, impactar uma máquina que controla uma ferrovia, então eu posso ter problemas ali. Enfim, é lógico que tem diversos controles quando a gente fala de ambiente industrial, né? Uhum. Mas todo cuidado é pouco, então tem que ser bem estabelecido, né? Bem desenhado, testado, justamente para não ter esses problemas, né? E o que se aplica a um modelo de negócio não se aplica a outro muitas vezes, né? Então não Exato. adianta falar, eu vou usar ISO como referencial, tá? Pode ser que a ISO para o seu modelo de negócio não seja o ideal. Não tem bala de prata, né? Ou Não. receita de bolo, não tem jeito. Você tem que. Fazer o trabalho de casa, mapear, entender o negócio para ver o que que se aplica melhor ali, né? E Uhum. uma coisa que a gente tem que lembrar também é que, assim, a gente, falando tudo isso, não é assim, tem que ser desse jeito, né? A gente está aqui orientando sobre alguns contextos, né? Há algumas coisas que podem servir para alguns e para outros não. E Sim, aí entra na lição de casa de entender para ver o que que é melhor para esse determinado modelo de negócio. Isso é importante. Quando você fala de IoT, wearables, essas questões aí de controle, né? Controla nossas emoções, controla nossos sentidos, controla nossos batimentos, controla, enfim, são informações sensíveis. Então, sim, é preciso ter uma cautela. O uso da inteligência artificial está muito pesado na parte de IoT também. Então, assim, cada dia mais, tudo bem, temos muitos benefícios, mas também temos os contras nessa história. Então, tudo é preciso ter cautela, né? Tudo é preciso entender no universo que você está entrando para poder saber se realmente aquilo vai te trazer mais benefícios ou não. Saber escolher, né? sim, Bom, exato. agora entrando nas políticas. Aqui a gente listou algumas políticas no contexto, né, de proteção e privacidade de dados, segurança da informação, enfim. E ali no final eu deixei por último a que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aí. Algumas políticas de proteção e privacidade, né, aviso de privacidade, ou seja, o aviso não é a política, o aviso ele é destinado ao site, porque eu estou avisando que ao navegar no meu site acontecerá isso aqui. O que eu estou coletando, por que eu estou coletando, por quanto tempo eu vou armazenar, se eu não vou armazenar, etc. Então, o aviso de privacidade é diferente da política. A política de privacidade ela é destinada ao ambiente interno. É o que vai acontecer no contexto da organização com os dados pessoais dos funcionários, de prestadores, etc. É um documento interno da empresa. Eu não preciso publicar ela. Eu posso, mas não preciso, porque não é destinado a pessoas de fora.
é destinado aos meus parceiros, meus fornecedores, meus clientes, aí sim, ok. Inclusive, o que eu espero nessa relação, nesse documento, eu posso prever isso. Política ou procedimento para atendimento dos titulares, então, muito importante o documento, porque é nele que eu vou prever como é que eu vou atender os direitos dos titulares, lá do artigo 16 da lei, 16 e seguintes. É lá que eu vou estabelecer quem vai ser o canal de comunicação, em quanto tempo eu vou ter que responder, de que forma eu vou responder, quanto tempo eu tenho para responder. Eu vou ter que saber onde está toda essa estrutura, onde eu armazeno, quais dados eu tenho, etc. Então, encarregado de dados tem que ter isso aqui na mão. Política de cookies, tem muita discussão sobre obrigatoriedade ou não, mas assim, tem empresa que usa no site ali no navegador do próprio Google, não é isso, o Frank, ou da Microsoft, né? Já tem ali uma questão automática que ele só fala que está coletando cookies de navegação. Tem empresas que desenvolvem seu site que já colocam uma questão mais estruturada, que ela prevê política de marketing, não é isso, Frank? Marketing, publicidade, vamos dizer, experiência do É, usuário, né? é exatamente, é justamente a questão da experiência, né? A ideia é que eu quero que ele tenha uma experiência melhor de uso da ferramenta, que ela se torne mais fácil, né? Mas aí, no fim do dia, eu acabo trazendo informações que talvez ah, o usuário ali que não queira compartilhar, né? Ou não queira que aconteça. Por exemplo, eu estou no meu navegador navegando num site e aqui precisa de usuário e senha. Eu fecho, quando eu abrir de novo, ele já está logado. E isso ali é uma informação que é uma sessão que está em andamento e eu, por meio dessa sessão ali, né, as informações que são ali coletadas via cookie que vão me proporcionar isso. Ou seja, tem até alguns tipos de ataque que são roubos de sessão, que é justamente em cima disso, né? Ou seja, a gente pode, dependendo do... Vou citar um exemplo muito rápido, tá? Que a gente já testou em algumas empresas e, enfim, e aí a gente coloca monitoração ou tenta, de fato, estancar o problema, mas eu posso mandar um phishing, né? Um exemplo, o usuário, ele acaba caindo no phishing, entra no... E esse phishing direciona ele para que ele coloque seu usuário e senha para entrar no seu, por exemplo, eu mando um e-mail, ele abre pelo seu cliente de e-mail do Outlook, e aí vamos dizer que é um compartilhamento de um arquivo fake via o SharePoint, por exemplo. Então, aquilo lá é um comportamento normal e esperado, que as ferramentas elas são integradas e estão trabalhando, elas funcionam assim. Isso é para melhorar o dia a dia do usuário, né, e a experiência, né? Ou seja, e aí, se eu mandando esse phishing, né, e a pessoa clicando, ele vai pedir o usuário, vai pedir a senha, vai pedir o segundo fator de autenticação. Aí tudo bem, eu como atacante, eu consigo ver o usuário e consigo ver a senha, mas eu não tenho o MFA, né, eu não tenho o segundo fator de autenticação. Então o que que eu faço? Eu capturo toda aquela sessão. Então, a partir do momento que eu capturei a sessão, ele me traz o usuário, senha o duplo fator de autenticação. Então, eu fico acessando essa informação pelo tempo de vida que aquela sessão vai durar. Se durar uma semana, eu tenho uma semana de acesso, por mais que ele troque a senha e tudo mais. São questões aí que acabam. Delicada. A gente. E aí, o que que acontece? A gente tem algumas. Isso é muito difícil de prevenir, porque a gente tem questões de infraestrutura que a gente tem que trabalhar, né, de gestão de acesso. E não é simples, né? Ainda mais falando de uma empresa, né, que vai desde do C-level até a parte técnica, mas geralmente a gente implementa, né, alguns controles ali alguns controles não, desculpa, algumas políticas de monitoração para entender se tem duas sessões abertas ao mesmo tempo e tudo mais, né? Então, para tentar mitigar esse tipo de problema, mas às vezes acaba que a gente cai porque eu acesso meu e-mail do celular, eu acesso meu e-mail do navegador, eu acesso meu e-mail do cliente de e-mail de diversos lugares diferentes. Uma hora eu estou no shopping, outra hora eu estou em casa, outra hora eu tô na Uhum. empresa, então acaba que, né, nessa salada toda, né, de lugares ali, a gente acaba se aproveitando ali e fazendo esses ataques de roubo de sessão. E isso não é só Uhum. para e-mail, né, para onde tem uma sessão, e aí Uhum. o cookie acaba, né, que dependendo do que eu capturo ali com ele, eu consigo trabalhar essa informação. Então, se eu Mas é só um acesso. exemplo, né, é um Aham. exemplo só. Não, ótimo. Se eu acesso um site, eu me cadastro, sei lá, vou comprar um relógio ali no site X, eu tenho que criar o meu cadastro. Então, eu cadastrei, fiz toda a pesquisa ali, mas acabei não comprando, fechei, não fiz, né, não saí de forma adequada no logout. Então, isso é Uhum. uma porta a ser explorada, se alguém tiver eventualmente acesso ao meu IP. Sim, na verdade, assim, o ataque ele vai acontecer um pouquinho antes que essa pessoa vai te mandar, o atacante, no caso, ele vai te mandar um link para você acessar a plataforma.
Ah, olha, tem a promoção do relógio na loja tal. Aí entendi. quando você Aparece uma clica ali, publicidade. aí quando você clica ali no e-mail, puxa, deixa eu ver essa promoção que tá bacana. Ele vai te direcionar para uma página clonada, Uhum, e aí nessa página clonada, ela vai interagir ali com a página correta, porque você vai trocando informação, ele tá no meio do caminho ali, entendi. entre o seu acesso Uhum, e o ponto final ali, né, que é a uhum, empresa que vende ali no e-commerce no caso. E aí ele estando nesse meio do caminho, ele vai capturar esse pedaço de informação, onde ele consegue replicar o seu acesso pela máquina dele sem ter que digitar usuário e senha. Ele usa a seção de navegação uhum, que você tá abrindo com aquele site para uhum. poder replicar o mesmo acesso. E Só aí um ele entra passo lá. na nossa frente. Então, conforme a gente tem as tecnologias, né, elas acabam sendo exploradas, né, e aí é aquela briga de gato e rato, vai explorando, vai mitigando, vai criando Uhum. monitoramento, vai bloqueando, e aí e assim caminha, né. É isso. Lamentável. Bom, termo de consentimento, né? Ou seja, fiz todo aquele trabalho lá, todas as bases legais que eu tentei aplicar, nenhuma se enquadrou naquela coleta. Então, para esse caso específico, eu vou precisar do consentimento. Um exemplo bem didático e diário do nosso cotidiano. Vou fazer o exame médico e eu preciso assinar o termo de consentimento. Cada vez que eu vou fazer um procedimento, eu preciso assinar um termo de consentimento. Por quê? Porque ele é para aquela finalidade específica. Então, o termo de consentimento e a gestão desse termo de consentimento é extremamente importante. Política de retenção e descarte seguro dos dados, uma boa prática. A gente tem que saber por quanto tempo a gente tem que armazenar, e aqui lembrando que a gente tem legislação para tudo, para todos os documentos. Então, sei lá, o INSS tem um prazo para a guarda do documento X, eu tenho outro prazo para o contrato de trabalho, e agora com o digital a gente tem documentos de guarda permanente. Então, aquele mapeamento lá vai servir para lá na frente a gente atender mais uma política de descarte. Código de ética e conduta. Isso é uma política que até então era exclusividade do compliance, né? E agora a gente já sabe que a gente precisa colocar a proteção de dados ali também, né? Porque esse é um documento que traduz o que a empresa espera do funcionário, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores. Então, nada mais justo de reforçar, né, esse entendimento aí sobre os dados pessoais, ou seja, uma política de uso aceitável destinada aos funcionários. Cabe sim colocar uma seção ali para a gente deixar claro. Esse é um documento público que a empresa deve compartilhar, deve tornar pública ali, inclusive no seu site. Vale a pena sim ter essa pauta dentro do Código de Ética e Conduta. Política de gestão de terceiros, no mapeamento, na análise de riscos lá, a gente tem que fazer a lição de casa e tem que ter um documento destinado só para esse pessoal, ter contrato com cláusula destinada para esses terceiros, né? Política de segurança da informação. E por que a política de segurança da informação? Porque é ela que vai me dar o fundamento ali para o plano de resposta a incidente. É ela que vai me dizer ali por onde foi que eu percorri, talvez, e que eu esqueci de dar uma atenção maior. Na forense, onde foi que eu errei ali na política? O que foi que eu deixei passar eventualmente na política de segurança? É ela que vai prever todas as rotinas ali de TI, todas as questões de log, de troca de senha, de criptografia, de backup, de banco de dados, enfim, é um dos documentos mais importantes quando a gente está falando de boas práticas em segurança. Tem aí o plano de continuidade de negócios, que a gente falou há pouco aí, que é um documento extremamente necessário, independentemente do porte, e se a gente estiver falando de alguns modelos de negócio, mais ainda. O Frank deu aí o exemplo da floricultura, Magazine Luiza, porque poderiam ter, eventualmente não foi testado, eventualmente não foi feito como deveria, não previu ali. Geralmente, a política de segurança da informação já pode contemplar, não é, Frank? O plano de continuidade de negócio também tem empresa que coloca dentro, tem empresa que faz separado. E aí eu não sei qual é aí a sua visão sobre isso, mas o que eu percebo é que tem empresas que já coloca dentro da política de segurança da informação. Agora, com a inteligência artificial, a gente já vê um movimento muito forte sobre a política de uso de IA dentro das empresas, né? Porque a gente percebe que tem muitas empresas aí já formando um time para desenvolver soluções específicas para o seu modelo de negócio, mas tem muita gente assinando versão paga de chat GPT. E aqui a gente está falando de diversos segmentos. A gente tem bancos fazendo isso,
trazendo um produto pronto. Não sei até que ponto consegue ajustar para aquele modelo de negócio, né? Mas de fato traz uma solução pronta que eventualmente pode ter vieses e aí não é uma solução auditável em muitos casos. E aí o direito à explicação fica vendido nessa história. Então tem bastante questões aí, talvez envolvendo mais a questão de responsabilidade de uso ético nesse momento, do que propriamente entender a solução para prever o que não pode ser usado e de que forma não pode ser usado dentro dela. Eu não sei como está aí a tua vivência sobre isso, Frank. Eu ia comentar até, eu estava pensando aqui, a gente está amadurecendo ainda nessa questão, né? É tanta tecnologia, né? E tantos modelos de linguagem e tudo mais que a gente vê, né? É muita informação. Tanto que a gente tem ferramentas para controlar o uso da IA, né? Então, ou seja, eu já tenho sistemas para saber quanto o meu colaborador está usando, se ele está usando a que eu determinei dentro da minha empresa, se ele está usando outra, qual a versão, o que que ele está colocando lá. Ou seja, ele pode estar fazendo uma pergunta, utilizando uma ferramenta e está expondo informações que são do meu segredo de negócio, né? Perfeito. Então, né, o cara aí, como é que você não tem essa visibilidade, né? Então, assim, tem até ferramenta para isso já, né? Olha como o avanço ele é muito rápido, né? E assim, é difícil a gente acompanhar, né? Isso com controles e tudo mais. Então, esse é um ponto que é um desafio, na verdade, nessa política de uso, né? Uhum. Porque muda muito, né? Tem que ser toda hora revista, na minha opinião, ali, para que eu possa adequar ela pro meu negócio, pro meu dia a dia ali como empresa da melhor forma possível, que não me prejudique, né, como empresa, Uhum. mas que também eu consiga de fato usar o benefício da IA, né, para mim, não Perfeito. ter problemas por conta disso. Inclusive, esse ponto que você falou de rever o documento é muito importante, porque dependendo do que esteja atrelado, por exemplo, a política de segurança da informação, a própria questão da IA aí na questão tecnológica, então cada documento precisa prever um tempo razoável de atualização, né? A gente fala atualização porque é um termo ali que vai para o site de revisão, sei lá, março de 2024. Então, eventualmente, tem políticas que eu preciso rever num período curto e outras talvez não. Isso depende do quê? Depende do modelo de negócio, depende de qual é a função dessa política, do que ela prevê, né? Então, na questão da tecnologia, acredito que tenha que ser 2 meses, 3 meses, é um chute, não tem como saber, né, Frank? Depende se é É, só uma empresa de tecnologia, então, pois é. é um É bem, desafio. exatamente, é um desafio, e eu acho que, assim, vai naquele caso, né, acho que vai a gosto do cliente ali, né, ele tem que chegar num consenso, Uhum. estabelecer ali um grupo que vai tomar conta o grupo que toma conta, né, de escrever e fazer as aprovações e É. Estabelecer um prazo definir. razoável, né? Tem essa recorrência, tem também os testes para ver se está adequado ou não, né? Para ver se, Uhum. se ela está de fato me ajudando ou não, né? Ou se eu estou deixando alguma coisa para trás, é bem complexo. É. Mas faz parte. Sim, e não pode deixar de usar, acho que é muito benéfico também, né? A gente ganha muito tempo com algumas coisas que, eventualmente, a gente precisaria fazer como pesquisa, né? Eu falo por mim, que eu uso bastante para pesquisa. Então, ao invés de entrar em um site cada vez, eu faço a pesquisa do assunto, eu peço todas as fontes e aí eu vou direto naquela lista. Então, a gente ganha Uhum. tempo. Agora, Sim. enfim, há para o bem, há para o mal, e como diz um amigo meu chamado Isaac, IA se combate com IA. Então, tem que se preparar para saber combater também, né? E aí, entrando no plano de resposta a incidente, gente, a gente tem aí uma resolução específica, que é a número 15, né, de 2024, da autoridade, que acabou estabelecendo algumas regras, né, alguns critérios sobre esse ponto específico. Então, vale a pena dar uma lida, né? Ela diz o que é um plano de resposta, como tem que ser, o que tem que prever. E lá a gente tem o prazo simples de 3 dias úteis a partir da ciência. O que você acha desse prazo, Frank? E Porque a também é um partir. desafio. Exatamente. E aí, eu entro aqui na próxima questão, que é a divergência entre um plano de resposta a incidentes e um relatório de impacto. Porque o relatório de impacto, o artigo da lei que diz, a autoridade poderá exigir o relatório de impacto. Ou seja, a divergência dizendo que é ou não é obrigatório, mas como é que eu vou atender o plano de resposta a incidentes se eu não tenho um relatório de impacto? E como é que eu vou entregar um relatório de impacto se eu tiver um incidente em 3 dias? Diz aí, Frank, como a gente soluciona isso? É difícil. Ainda mais dependendo da magnitude do problema, né? Incidente. Exatamente.
Assim, a minha empresa, eu não tenho empresa, né? Vamos dizer, se eu tivesse uma empresinha de consultoria com 2 funcionários, ela não tem o mesmo tamanho de uma instituição financeira, né? De 100 anos, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, olha só que coisa conflitante ali, né? Bom, plano de resposta a incidente, vazamento de dados e forense digital. E aí eu vou deixar 100% contigo, porque você é o especialista aí no plano de resposta a incidentes, né, no forense e tal. E aí a gente falava um pouquinho antes de começar que há uma divergência entre forense digital, perícia digital, porque a forense remete à questão judicial, e aí perícia digital ou não, enfim. Mas aí é uma questão mais de bastidores, acredito. Tem empresas que trabalham com 3 fases num plano de resposta a incidente. Tem empresas que trabalham com 5, com 7, e aí depende do porte da empresa, do modelo de negócio, não é isso, Frank? Sim, sim. Eu acho que, então, assim, pensando nesse ponto e até trazendo essa questão da divergência e tudo mais, né? Porque quando a gente fala de plano de resposta a acidentes, né, fica muito, ele dá muita conotação que são problemas e de fato são, né? São problemas ali de tecnologia. Poxa, eu tive um ataque na minha empresa e aconteceu, né? Um vazamento, ou aconteceu, eu tive a indisponibilidade de um serviço, impactou minha marca, enfim, e tem várias situações, né? Uhum, Mas, e aí chega na questão de forense também, que eu acho que o pessoal de compliance, que tem canal de denúncia, usa bastante termo de forense, mas aí para essa questão do para responder ali um caso que veio via canal. Por exemplo, o meu chefe ele está me assediando. Chega uhum, lá no canal de denúncia, né? E como que ele vai, né, entender se de fato isso está acontecendo ou não? Então aí, dependendo do porte do time, ele faz internamente, ou contrata uma consultoria, enfim, mas ele vai ter que fazer aí já a boa prática, né, que a gente vê, já tem que fazer da maneira, vamos dizer assim, correta, porque vamos lá, eu estou sofrendo um caso de assédio. uhum, Recebi, eu estou sofrendo, fiz uma denúncia via canal, foi lá para a área de compliance, chegou. Bom, temos que analisar. uhum, Então, já faz tudo, já faz a preservação da informação da maneira que tem que ser feita, né? Seguindo os ritos ali de coleta forense, com cadeia de custódia e tudo mais, e faz a investigação ali para ver se de fato isso aconteceu ou não. uhum, Se não aconteceu, tudo bem, você tem lá, tá documentado e você tem um relatório e fechou. Se aconteceu, aí provavelmente você pode ter uma demissão por justa causa. E aí, se você faz uma demissão por justa causa, muito provavelmente o que foi demitido por justa causa vai entrar com uma ação trabalhista. Então você já tem ali todo um insumo, fala, olha, uhum, aconteceu assim, 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 assado, e eu fiz seguindo todos esses ritos aqui, que são as boas práticas ali. Então, se você, se chegar no ponto, né, que eu nunca vi, né, pelo menos falando de trabalhista, ali, mas uhum, da outra parte querer refazer todos os passos que a empresa fez, uhum. ele vai chegar no mesmo resultado. Essa é a teoria, né? Então, Sim. né? Ele não vai poder falar, ah, não, alterar um documento aqui, tirar um print de uma tela e alteraram no Photoshop, né? Então, por Uhum, isso que, assim, tem todo o cuidado ali que tem que ser tomado, e aí a gente fala muito, né, de forense, né? Ah, o time de forense, o time de forense. E aí tem o time uhum, de forense de tecnologia e o time forense de investigação, né? Inclusive, que eu costumava falar, né? Eu trabalhei bastante em consultoria na parte de forense, só que forense ligado ao e-discovery, né? E aí o e-discovery a gente tem muita. A gente tem os times internos, né? Que daí são. Pegando uma estrutura, vamos dizer assim, meio que um padrão que a gente vê em consultoria que faz isso, né? uhum, Você é acionado por uma situação, você vai lá, preserva os dados, trabalha todos esses dados, sanitiza os dados e indexa os dados, filtra, faz filtro por palavra-chave. Depois que eu trabalhei toda essa informação, eu disponibilizo ela numa plataforma, e uhum, tudo isso passou pelo processo de discovery, né, do EDRM, que talvez possa ser até uma ideia aí que a gente pode ter no futuro também de tema a ser trabalhado. Mas depois que eu trabalhei tudo isso, eu fiz isso na parte de tecnologia, fiz a preservação, a coleta forense, tudo com cadeia de custódia, tudo sem alterar nada, uhum, tudo, né, da maneira correta. Agora, se está falando de um caso, vamos dizer assim, o pessoal de compras se juntou e começou a fraudar ali comunicações e fraudar a documentação. A apoteose, né? Ou seja, quem vai investigar isso é quem entende daquele assunto. Então, a gente tem um time de forense de investigação que daí tem advogado, tem engenheiro, tem contador, tem todas as matérias ali. E aí, essa uhum, pessoa, eu como tecnologia, disponibilizei essa informação da maneira que ela deveria estar lá com toda a integridade, uhum, para que depois o expert dessa matéria analise e veja ali, né? Ah, teve o assédio? Ah, isso aqui caracteriza assédio, sim. Eu não tenho essa expertise para falar, eu só trabalhei em informação e disponibilizei. entendi. Então,
Se o caso de assédio foi via WhatsApp, eu consigo disponibilizar isso Uhum. para uma pessoa, provavelmente do jurídico, Uhum. olhar e falar, puxa, isso aqui tipifica assédio. Uhum. Realmente, ele que reclamou e aconteceu. Aí vai pensar ali nos próximos passos, né? Uhum. E então, isso falando de compliance, né? A gente está sempre trabalhando informação e sempre em cima de comportamento de usuário, geralmente, né, comportamento de usuário. Sim. Alguma fraude, assédio, enfim. Agora, quando a Uhum. gente fala de resposta a incidentes, né, e aí é um caso que eu queria aproveitar e trazer, acho que já entrando no case de fato, né, porque a gente tem as Isso. fases aqui que estão a gente descreveu aqui as fases na apresentação, Você vai falando mas dentro do case, né? exato, exato. Então, assim, que acaba, vamos dizer assim, isso aqui não chega a vir canal de denúncia, por exemplo, né? Ou seja, o time de compliance já não está sabendo o que está acontecendo lá no TI. A não Uhum. ser vamos dizer, foi um ransom e criptografou ali as informações de toda a empresa, né? Pode Sim. acontecer. Uhum. E acontece bastante, na verdade, né? Mas, enfim. E aí a gente está falando de comportamentos de sistema, né? Ou Uhum. seja, aconteceu isso, até eu chegar nesse ponto de criptografar as informações. Pode ter comportamento do usuário? Pode. Ele pode ter sido levado a erro, né? A Uhum. engano, clicou num phishing, o phishing trouxe um arquivo que disparou, desencadeou toda essa situação. Pode ter Uhum. comportamento, mas no fim do dia a gente está aí lidando com a parte de sistema muito fortemente, né? Porque se a gente pega um caso de um ransomware, a gente tem que entender por onde ele veio, Uhum. como que eu vou bloquear essa porta de entrada, né? Em Uhum. paralelo, eu tenho que identificar ali, né, que tipo de informação ele impactou, né? Os impactos que eu tive para minha operação, se teve vazamento de informação. Então, assim, é bem complexo, né? E aí eu queria trazer um exemplo que não foi, poderia ter sido um ransomware, né? Ele vai na mesma linha, mas trabalhou-se com uma hipótese parecida, né? Então, qual que foi o caso, na verdade, né? E aí como consultoria eu não era funcionário, não era funcionário do time, mas eles estavam estruturados, né? Uhum. Justamente para seguir, eles tinham um plano, né? E aí o Uhum. plano trouxe um momento onde eles acionaram uma consultoria externa para auxiliar Uhum. na investigação. Então, o que aconteceu? Era um banco de dados, era um sistema, né, era um servidor que tinha um banco de dados com informações sensíveis de clientes dessa empresa, que eram clientes externos, né? E a gente está falando de CPF, número de conta e tudo mais. Uhum. Então, o que aconteceu? Uma vez que teve um problema nesse servidor, né, nesse sistema, que ele tinha, a estrutura de servidores dele foi impactada e ficou indisponível, ou seja, teve uma indisponibilidade. Não sabia se era um ataque ou não, poderia ser outra coisa, mas pela análise prévia ali dos times, eles não identificaram o problema e aí, pelo andamento ali dos passos do procedimento, o pessoal de tecnologia, né, estava em IT, infraestrutura, passou para segurança de informação. Ó, eu estou com essa situação, eu tenho um problema de indisponibilidade. Como a gente não consegue identificar o problema, a gente está acionando vocês para ajudar a investigação, porque pode ser um ataque. E Uhum. se for um ataque, né, a gente tem que entender de onde está vindo e o que está acontecendo. Então começou ali o time de segurança a trabalhar, acionou a consultoria, a gente entrou junto e aí fizemos lá a preservação dos dados, né, de todo o ambiente, aí daquela maneira, seguindo as boas práticas, né, com cadeia de custódia, com todos os logs das preservações e tudo mais, Uhum. com cópia de backup, enfim, todo o rito que tem que ser seguido. E como chegou nesse ponto, também foi acionado o DPO, porque era um banco de dados que tinha informações que eram sensíveis, né? Então, o plano de resposta ele já contemplava isso, né? Tá. Tem informação nesse ambiente que necessita Do é, DPO? exatamente. Então, acionou o DPO, tipo de informação, né? Ou seja, a sensibilidade ali no caso, né? Era uma informação sensível. Eles também tinham ali um procedimento onde eles já tinham parceria com um escritório de direito digital já. E aí o Hum. escritório se envolveu também, ou seja, você vê assim como vai abrindo, né? Ou seja, como eu tenho que acionar os times e eu tenho que ter as pessoas corretas ali para Uhum. poder ir fazendo, né, as conexões de forma rápida e conseguir dar vazão ali no trabalho, né? Uhum. Então, quando acionou o escritório, a função deles também foi entender o que tinha lá de informação, eles entenderam quais procedimentos que a gente estava fazendo como investigação forense ali, né, dentro da resposta, porque Uhum. dali eu já estava fazendo uma investigação para tentar entender.
se houve um comprometimento da máquina e se houve Uhum. o comprometimento da máquina, se houve vazamento de informação. Enfim, então, com base no nosso trabalho ali de análise forense, a gente ia alimentando os advogados, né, e o DPO, e aí eles tinham uma matriz de risco, e aí pensando também no ponto dos 3 dias, né? Uhum. Eu faço, né, uma comunicação ou não? Porque eu só, uma coisa eu tenho certeza, o sistema está indisponível, eu não sei o motivo, Sim. né? Então, toda hora a gente tinha ali algumas cadências ali de hora em hora, não era em hora, mas assim, era cadências próximas ali, Uhum. e enfim, e aí a gente ia trazendo ali o que a parte técnica estava trazendo e o pessoal ia alimentando ali a matriz de risco para ver se ia comunicar ou não. Tá. Enfim, foi evoluindo o trabalho. A gente também colocou um outro componente que foi interessante nesse caso, que o qual que era o problema? Indisponibilidade de um serviço, de um banco de Uhum. dados. Uhum. O que que ele poderia impactar em vazamento? Se Tá. essa informação vazou, ia ter um problema sério. Sim. Como eu posso ficar sabendo, além da análise forense ali, se ela vazou, a gente fez um monitoramento que a gente chama de threat intelligence, né? Ou seja, a gente acionou a área de intel, de inteligência, porque daí eles têm ferramentas e mecanismos e acessos em fóruns, né, em Uhum. dark web, em Surface e tudo mais, em grupos de Telegram, para ver se alguém Uhum. falou, olha, isso é comum, né? Esse tipo de inteligência a gente vê muito comumente usado, por exemplo, eu quero monitorar diariamente o que estão falando do meu C-level. Vejo o Sim. Twitter, vejo o Telegram, vejo. Sim. Então a gente a gente usa também esse Essa recurso rede, né? exatamente para monitorar esse tipo de situação. Uhum. Então também já tinha um time ali monitorando Uhum. se alguém falou alguma coisa, se tinha alguma evidência de vazamento ou até alguns termos do banco, porque tem Uhum. muito banco de dados que está por aí, né, na internet, tabelas e tudo mais. Sim. Então eu pegava um termo ali de um registro do banco, mas Uhum. era um termo que era um termo muito específico. Então, se eu achasse isso aí em algum lugar, poderia ser uma fumacinha ali de uma fogueira, né? Então, teve todo esse trabalho de inteligência também em paralelo com a análise e a gente ia trazendo as informações para o pessoal do jurídico ali alimentar a matriz e aí ver a necessidade ou não de reportar e a gente também vendo a necessidade ou não de implementar algum controle, de subir algum backup, enfim, tudo mais. Uhum. E aí foi andando e nesse caso, né, a gente entendeu ali pela análise forense que foi uma imperícia da parte de infraestrutura. Olha. Então essa imperícia teve uma causa que muito provavelmente foi ali uma questão de mudança de profissionais no time, que teve uma readequação de funcionários e não teve a passagem correta de trabalho, né? Ou seja, que procedimentos que eu executo nesse sistema, que monitorações que eu faço, né? Como, né? Não teve um repasse de atividades ali correto, né? Ou esperado, pelo menos, né? Uhum. Que deveria ter, e aí foi uma falha que aconteceu, né? Uhum. Então, eu não tinha mais um especialista naquele sistema, né, naquela plataforma, e aí isso culminou na indisponibilidade do serviço. Entendi. Ou seja, não É, houve um incidente de fato. então, é exatamente isso que é o legal que eu acho desse caso, porque a gente não teve um incidente de Uhum. segurança da informação. A gente não detectou, e aí o trabalho, depois que a gente terminou a investigação ali no ambiente, isso foi rápido. Uhum. Mas a pessoal de inteligência ainda ficou monitorando aqueles dados por 3 meses. Olha. Também não trouxe nada. Aham. Porque nem sempre eu posso, né? Porque o modus operandi que a gente vê de hamster, por exemplo, né? Primeiro ele criptografa todos os seus dados e te cobra para te devolver os dados. É isso. Aí depois ele te cobra, que é o double extortion, ele te cobra para não divulgar os dados. Sim. Então você tá Tá na atrelado com esse povo o resto expectativa. da vida, né? Tipo assim, cada hora ele vai me cobrar uma coisa. Aham. Então, ficou ali monitorando também, mas você vê, a gente disparou vários times e várias ações Uhum. que estavam contempladas ali no plano e chegou ali à conclusão que não foi uma invasão, foi um problema Interno que mesmo, aconteceu. operacional. Mas assim, qual que é o ponto, né? Uhum. A gente teve ali aí mais pro board, na verdade, ele teve segurança, né? Uhum. Tratando do tamanho da companhia, que aquilo não ia trazer um problema para ele. Né? Uhum. Ou se acontecesse, né? Aí vamos dizer que se caso fosse positivo, daí ele ia ter que de fato comunicar ali o órgão regulador, né? A autoridade e ia Sim. mostrar tudo que ele fez, tudo que ele estava fazendo e aí ia seguir, né? E aí, Sim. num caso de incidente de segurança da informação mesmo. Mas o que eu acho legal
é que todo o plano ele entrou, né, em funcionamento Uhum, e chegou aí numa conclusão, aí alimenta, né, todo mundo, você tem as lições aprendidas ali, aí se a gente mapeou ali, né, uhum, e recomendou ali o que poderia ser feito ali, aí já mais num viés de infraestrutura, né, e não de segurança, né, porque uhum, daí ali também não teve problema, porque quando você entra no War Room desse tipo, né, dessa magnitude, você tem lá todos os contatos envolvidos que a gente falou. A gente tem o pessoal de infra, tem o pessoal de desenvolvimento, tem o pessoal do jurídico, tem o pessoal do compliance, tem uhum. auditoria, tem um monte de gente envolvida ali. Então, a E, gente e o time vai conseguiu, ajudando a descartar também várias possibilidades, né? Isso sim, que é sim, legal, ou seja, por mais que não seja a expertise do, sei lá, do compliance, essa parte, mas tá ali para somar e dizer, olha, daqui não tem nada, tá tudo ok. sim, sim. É, Isso é e esse bacana. caso, né, ele foi disparado pela parte de segurança da informação, né, porque a gente é aquele ponto, né, que a gente estava conversando também. Quando a gente fala de forense, quando é canal de denúncia, quando é algum problema ali com o comportamento do usuário, geralmente vem via compliance. Uhum, Compliance que tá, o pessoal de tecnologia não está nem sabendo. sim, Se é um problema de tecnologia, aí vai para o CISO. O pessoal uhum, de compliance nem está sabendo. Então, exatamente. assim, você tem que ter essa. E ali no fim do dia, quem está fazendo a análise, os skills são os mesmos, né? Sim, Mudam os ritos, né? Mas assim, exato. para própria questão de resposta a incidente. Eu Uhum. tenho que seguir os ritos de principalmente de preservação de dados e coleta, também com cadeia de custódia e tudo. Não sei se isso vai me levar a uma situação onde eu tenho que entrar no embate jurídico ou não. Sim. Pode, eu posso ter um problema por um funcionário, e aí eu vou querer acionar esse funcionário. Como é que eu vou fazer? Né? E, O advogado dele já na hora já vai me derrubar, falar, como é que você preservou esses dados? e para você comunicar também, você vai precisar apresentar de que forma toda essa investigação foi feita. De qualquer Uhum. forma, você vai precisar fazer essa parte forense. Então, É, desde ciência, né? Agora, sabe que eu tenho uma dúvida? A gente fala do forense, etc. O forense, ele vai acontecer durante o monitoramento, ou seja, porque tem muita gente que coloca o monitoramento como se fosse uma fase final do plano de resposta a incidente. Mas o monitoramento, ele não é contínuo, pensando no plano de resposta a incidente. Então, eu fiz todo aquele trabalho prévio, e aí no monitoramento eu identifiquei uma atividade suspeita, dentro até desse exemplo aí que você deu. uhum, Não necessariamente da indisponibilidade, poderia ser uma suspeita de invasão mesmo. Então, uhum. quando eu tive essa suspeita, eu já começo esse trabalho de forense para daí eu ter certeza de que isso é um incidente de segurança ou não? Só quando eu tenho certeza que eu começo a questão do forense? Não, quando você tiver uma suspeita, aí eu já é um indicado. Eu vou dar um exemplo que talvez eu acho que case mais com isso. A gente já teve na verdade, já presenciei uma situação Hum, onde uma empresa tinha um controle, né? Ela tinha um controle para detectar se estava tendo algum indício de pornografia infantil passando pela rede dela. tá. Porque isso é um caso grave, né? E isso aí acaba que quem responde quem cuida do ambiente, né? Independente de Sim. quem foi. Ele tem que ver, ele tem que saber, né? Uhum, Se isso está acontecendo. Então, quando tinha uma suspeita, esse uhum, sistema ele dava um alarme. Olha, temos uma suspeita desse tipo de conteúdo com ou essa máquina ou esse usuário. uhum. Então, qual era o próximo passo? Já vai lá e faz uma preservação forense dessa máquina ou daquele diretório específico para você, aí você faz a investigação com calma. Se tem Uhum, mesmo, uhum. aí era um caso que aí tinha que ser comunicado à autoridade policial, né? Sim, Então crime. aí já saía da nossa mão e ia para eles. Mas Uhum. assim, era um caso que a gente já fazia as preservações. É que assim, a coleta em si é o mais importante, né? Porque é Uhum. o que a gente acaba falhando. Por Aí, exemplo, identificou a atividade, então você já tem que fazer esse trabalho, já tem que preservar é, para comprovar lá na frente alguma coisa. então, mas aí você vê, às vezes, vamos dizer assim, eu tenho um ataque acontecendo na minha rede nesse momento, e se ele continuar acontecendo, ele pode disponibilizar a minha empresa. É Uhum, algum serviço importante. Às vezes eu não tenho, né, ou a pessoa que está ali no comando, ou que está analisando a situação, ou ele pode ser que ele não tenha essa expertise, ou o procedimento que ele está seguindo não contemple isso, ou ele não tem tempo para fazer isso, ele tem que barrar de fato aquela comunicação, então às vezes não deu para preservar da melhor maneira. uhum. Porque conforme você está trabalhando no caso, né, você está interagindo ali, você já está contaminando, né? Sim. Enfim, é que nem você fala, você vai fazer uma busca e apreensão, por exemplo, né? Se você põe a mão, dependendo de onde você põe a mão, o que que você interage, você já está comprometendo ali o ambiente, né?
sim, Então tem uma série de detalhes que o perito ali, no caso, tem que tomar justamente para interferir, se interferir o mínimo possível ali na cena, né, no ambiente. E aí entendi. isso também, se você trazer isso para um momento de, vamos dizer assim, de desespero, olha, tal situação e eu preciso agir rápido, às vezes eu não consigo fazer essa preservação como ela deveria acontecer. E aí, às vezes, vamos dizer o seguinte, no caso dessa correria, eu tenho um log de informação que ele rotaciona a cada 2 horas, porque é um sistema que gera muito log. Uhum, Então, se eu já não preservei esses dados da maneira correta naquele momento, eu já não vejo mais perdeu. o que aconteceu. Sim, Aí eu vou ter uma suspeita, posso chegar numa hipótese, ó, deve ter acontecido isso por causa disso, isso, daquilo. Mas sim, às vezes eu não consigo bater o martelo, sim, entendi. né? Então, assim, e a parte que É delicado, é mais porque delicada, né? você está julgando algum comportamento, alguma conduta ali, e eventualmente você vai ter que usar isso como prova lá na frente. Sim. Seja para a E- autoridade, para você conseguir diminuir eventualmente o valor da multa, porque você teve boas práticas, mas, enfim, as medidas não foram, sei lá, identificou que você deixou de fazer alguma coisa, seja para uma demissão por justa causa, porque ele estava praticando crime dentro da empresa, no ambiente da empresa. Por algum motivo, você vai ter que comprovar algo lá na frente e você não vai ter como fazer. E aí tem a responsabilidade objetiva da empresa, E porque aí eles também, são maus prepostos. e aí assim, aí mais pensando em casos de compliance, né? Eu Hum, tenho uma informação de um funcionário, né? E eu não sei se é verídico, se não é, mas enfim, eu tenho informação preservada. uhum, Tenho toda uma cadeia de custódia em cima dessa informação. Conforme vai mudando de mão, a cadeia de custódia ela sempre tem que ser atualizada, ó. Saiu dessa pessoa e foi para aquela. Essa informação coletada, ela tem que ter algumas salvaguardas ali, ela está criptografada, ou seja, aquela imagem uhum, forense, né, que foi criada, ela tem uma senha, e é só uhum. quem está com custódia da informação que tem acesso. Eu tenho que Perfeito. limitar também, porque eu estou trazendo um monte de coisa ali de uma máquina, Uhum. eu quero analisar um ponto, mas eu estou trazendo, né, Compartilhando com outras visões aqui que podem é, prejudicar também, né? também tem o descarte dessa informação no futuro, ou seja, quanto tempo que que uma coleta forense vai ficar comigo? Se for para atender um requisito de uma autoridade, e eu Hum, tenho que reportar, sei lá, até 5 anos, então eu tenho que preservar até 5 anos, depois eu posso descartar. isso. Então, assim, acaba que junta muita coisa, né? Uhum, Mas isso tudo extrapola um pouco, né, o plano de resposta, mas aí está no plano de segurança, sim. né? Está no procedimento de segurança e tudo isso daí, como é que vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, quanto tempo vai ficar Uhum, acionou, perfeito. né, numa questão de incidente. Aí, dependendo do incidente, vai acionar o plano de continuidade de negócios, Uhum, porque daí já. E aí, que nem nesse caso desse incidente de indisponibilidade, uhum, se ele fosse de fato um problema, aí ia ter que envolver a área de marketing, porque não é qualquer um que está autorizado a falar em nome da empresa para um canal de comunicação, por exemplo. E, sim, verdade. ou seja, o fato vai tornar público os próprios diretores, os gerentes, o C-level, né, o board, eles têm um treinamento de como também reagir caso isso Uhum, aconteça, porque uhum, tudo bem, eu tenho um plano de mídia ali que essa pessoa fala com a mídia, mas o cara pode ser abordado no meio da rua, ele vai falar o quê? sim, Né? Às vezes ele pode soltar alguma pérola ali e aí já acaba que prejudica, então sim. A é, comunicação de forma indevida, né, Frank? Pode é, afetar, inclusive, o negócio. exatamente, às vezes pode pôr todo um trabalho em xeque por causa de um ponto que não foi previsto, né? Falar, olha, a gente está com essa situação, então se alguém for abordado, Isso, olha, por perfeito. favor, procurar fulano de tal, Inclusive, o como comunicar deve fazer parte do plano de resposta a incidente, né? não Então, é? A gente pode depois trazer alguns pontos aí, talvez num próximo bate-papo, sobre sim, o contexto da política em si, né? O que comunicar, de que forma comunicar, enfim, tem toda essa questão aí que é mais de publicidade mesmo, mas que está dentro do escopo. então. E aí aquela questão de testar o plano, né? O Uhum, teste do plano ele chega até nesse ponto. Às vezes a gente tem situações onde a gente vai testando e tem a parte de mídia também. Porque tá todo mundo numa sala uhum, e não tá com nada técnico na mão, tá só vendo os procedimentos, sim, né? E aí você fala, agora, pô, o cara recebe uma ligação, eu falando de tal lugar, e aí? Você vai fazer o quê? perfeito. Eu sou o Zé Neto aqui do site do Zé, Uhum, que dá informações de ataque. E aí? Você vai falar o quê? Fala, olha, realmente a gente está tendo um ataque. Pronto, confirmou. Às uhum, vezes você nem só. sabe, né? Só falou isso, ó, realmente a gente está tendo um problema aqui, pronto. Aí eu vou colocar, olha, a empresa gigantesca XYZ teve um ataque. Então você vê, né, a complexidade, né, que acaba, né, o desafio que é, né? E Comunica conecta de tudo, qualquer né? jeito, no outro dia a bolsa, as ações da empresa já estão lá no chão. Né?
não é? É isso, Exatamente. Frank. Queria que você fizesse uma conclusão aí, então, para a gente caminhar para o final, que a gente já está extrapolando o nosso tempo aqui. E já agradecer a participação aí, dividir contigo foi uma honra. Democratizando também, agradecer ao Vinícius, né, na pessoa do presidente Vinícius, agradecer a Democratizando. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento com a gente e espero que a gente tenha uma próxima. Assim, eu também agradeço a todos, né? Você também que a gente foi se falando, né? E você foi dando todas essas ideias e a gente tem, assim, né? A gente trabalhando ali para tentar trazer de uma forma didática, né? Essa informação. Eu queria agradecer bastante. Eu sempre aprendo também. E quando você vai falar que no fim do dia você acaba escrevendo na pedra, né? Que se você só estuda, você acaba que tem mais dificuldade de lembrar, né? E assim, eu acho que de pra concluir, eu fiquei contente, né? Porque aí eu tô remetendo quando eu fiz computação forense em 2011. Eu via tudo aquilo e falava, meu Deus do céu. E eu trabalhava numa empresa, eu era administrador de rede. Falava, meu, eu não tenho nada disso. E aí você tem questão de licenciamento de software, de isso, de aquilo. Assim, há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha todo parece besta, né? Mas assim, a gente não tinha tudo isso de informação. Quando eu estava na escola, estava saindo é, telefone, aqueles tijolão, telefone móvel, só tinha telefone em casa, né? Aham. E aí a gente, né, vê um salto tão grande de tecnologia E e aí rápido, como a né? gente tem que, então assim, parece minha mãe me deu um pager, por exemplo, quando eu tinha, né, porque ela queria me mandar uma mensagem, tá tudo bem. Hoje em dia eu mando tá tudo bem para um cara no Japão. Mas É. enfim, né? E aí o ponto é, né? Eu via tudo isso e pensava na prática, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que lida com tudo isso, né? E então isso que eu achei que foi bem legal, né? De conseguir juntar tanto a parte de regulamentação, com alguns exemplos, com algumas coisas que a gente já teve a oportunidade de vivenciar com quem não teve ainda, né? Sim. E eu consegui trazer essa demonstração, né? Porque às vezes pode até desmotivar uma pessoa, né? Você vai vendo tudo aquilo e fala, meu, eu nunca vou conseguir chegar nesse ponto aí, não vai dar. Mas na verdade dá sim, tem Dá que sim. Dá sim. persistir, né? E vai comendo boi a bife, né? Como diz um Sim. amigo meu, e aí você chega né? Vai evoluindo e vai trabalhando no dia a dia aí. E quando a E gente fala de um assunto que a gente gosta, é tranquilo, né? É gostoso falar, né? não é bom? Passa rápido. A Pois é. gente faz de forma bem tranquila Uhum. e toda troca tem um ganho, né? Eu acredito muito nesse poder, por isso que eu sou sempre a favor de fazer esse tipo de conversa, porque a gente acaba sempre aprendendo. Nenhum conhecimento é inútil, né? Com Então, certeza. eu acho que a gente aprende muito mais do que, eventualmente, muita sala de aula que a gente tem por aí. Então, eu só agradeço sempre cada conversa que eu tenho nesse sentido com os colegas, eu sempre aprendo e só agradeço. Eu também faço das suas palavras as minhas. Então tá bom, Frank. Muito obrigada, obrigada Democratizando. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.